Sim. Tá vazando algum ruído ou não? Não, não, tá perfeito, Eva. Pode começar. Vai ter o vídeo de abertura? Pode iniciar, Eva. Ah, tá. O pessoal já tá na sala? Sim, sim. Pode falar. Ah, tá. É que sempre tem roda a vinheta. Desculpa, pessoal. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui hoje. Meu nome é Eva Finkler, eu sou head aqui da unidade de Engenharia Digital na Bysoft e quero agradecer a presença de todos vocês. A Bysoft, ela está presente em toda a América Latina. Temos presença no Brasil, Colômbia e México. Apoiamos organizações públicas e privadas em seus processos de transformação digital. E ao longo dessa trajetória, já colaboramos com mais de 20 mil clientes, em mais de 800 cidades. E sempre com um propósito muito claro. Nós trabalhamos para levar decisões mais seguras, eficientes e uma gestão cada vez mais transparente. Esse é o nosso compromisso. E nós sabemos que a gestão pública envolve desafios complexos, que exigem muito equilíbrio entre responsabilidade, planejamento e a entrega de resultados para a sociedade. E aproveitando esse contexto, o cenário atual também traz novas demandas importantes, como o decreto. O decreto 2.888 de 2023, ele apresenta um avanço significativo na forma como as obras e projetos, públicos, eles passam a ser estruturados, acompanhados e licitados. E ele se torna mais do que uma exigência, né? Ele abre um espaço para evoluirmos de uma forma como vamos planejar, controlar e dar visibilidade a esses investimentos públicos. E é exatamente sobre essa evolução que vamos conversar aqui hoje. E vamos falar de como a tecnologia, por meio do BIM e das soluções aplicadas às cidades inteligentes, pode apoiar os municípios. Perdão. Apoiar esses municípios a ganhar cada dia mais eficiência, previsibilidade e transparência na gestão. Este webinar faz parte do nosso compromisso em estarmos mais próximos de vocês, acompanhando e trazendo conhecimento, experiências práticas que possam contribuir com a realidade. E hoje tenho o prazer de convidar a Silvina Cozin. A Silvina, ela é líder em soluções de engenharia aqui na Bysoft e ela irá conduzir esse conteúdo de hoje. Silvina, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. E, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e um excelente webinar a todos. Espero que possam absorver bastante conhecimento e tenham a Bysoft como seu parceiro de confiança. Obrigada. Obrigada, Eva. Um bom dia a todos. Eu espero que este webinar te ajude a sair do mundo CAD para o BIM. É com muita alegria que hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco, né, de como nós podemos melhorar os processos aí dentro de cada prefeitura, né? Compartilhar esse momento com vocês é um momento muito importante, né? Justamente porque estamos diretamente ligados, envolvidos na transformação digital dos órgãos públicos, né? E vamos começar hoje com este webinar que vai acabar entregando aí, né, um pouco mais de como as cidades precisam estar inteligentes, né? De como implantar o BIM nas cidades hoje em dia. Então, vamos falar um pouquinho, que é um tema extremamente relevante para a administração pública, né, que é a implantação do BIM. Mas para entender o BIM, primeiramente, o nosso objetivo aqui é como vocês podem conduzir de forma tranquila, de forma prática, sem com que vocês envolvam pessoas que não precisam estar envolvidas, né? Quais são os setores, as secretarias, quais são essas vertentes que têm que estar à frente. Nós vamos falar um pouquinho de tudo aqui hoje, tá? Algo que sempre foi um desafio no setor público, né? Essa informação centralizada, essa informação que precisa estar
sempre à mão, né? A gente tem que ter isso sempre vamos dizer assim, na ponta para todas as pessoas terem esse tipo de desafio, né? Que pode ser, na verdade, um desafio ou ali um aliado no melhor trabalho mesmo para entregar esse trabalho de forma com que todos vão concluir com sucesso. Então, nós vamos explorar um pouquinho o mundo BIM, né? Que sempre foi esse desafio. E no final deste webinar, nós vamos ter um momento também para a gente tirar dúvida, tá? Então, a nossa equipe vai depois fazer contato com vocês para que a gente consiga entender o gargalo de cada município, de cada órgão, né? Temos aí também pessoas que não estão diretamente ligadas ao município, mas sim outros órgãos. E quais são os desafios principais, né, que os órgãos têm enfrentado? Né? Um crescimento urbano desordenado, uma expansão territorial, né, bairros afastados, aumento de tempo de deslocamento, dependência excessiva de carro, semáforos que não são interligados, que não são inteligentes, a falta de monitoramento, né, em tempo real, a baixa estrutura e baixa rede de saneamento. Esses são alguns aí né, por exemplo, a infraestrutura muito antiga, a limitação financeira. A gente sabe que tudo isso acaba atrapalhando e acaba, vamos dizer assim, demorando um pouco mais para que as coisas sejam feitas, né? Então, toda essa dependência de repasse estadual também, de federal, a gente tem que estar à frente aí para poder sair alguma obra, né? Vocês mais do que nós sabemos disso. Então, essa falta também de integração entre as prefeituras, as secretarias, elas acabam fazendo com que o trabalho seja mais moroso, né? Equipe reduzida. Então, esses são alguns gargalos aí das prefeituras, né? Então, vamos falar um pouquinho de tecnologia e inteligência que geram resultados para o seu município. O grande problema hoje não é a falta de integração, né? É exatamente, vamos dizer assim, a falta de pessoas que queiram trabalhar em integração. Então, as prefeituras, elas sofrem porque o planejamento não conversa com a execução, os dados não são compartilhados, cada secretaria resolve a sua parte, né? Isso gera ali obras ineficientes, retrabalho, desperdício de recursos, um baixo impacto real para a população. Então, a gente vai ver como a tecnologia pode nos ajudar nesse quesito. Aqui está falando um pouquinho mais dos desafios, né, para se manter uma cidade, né, com aumento da população, expansão territorial, a pressão, né, que os funcionários públicos têm em poder executar uma tarefa, e parte, né, às vezes, tem poucos recursos, né, então esses são alguns dos desafios aí que vocês possuem. Já os ganhos com a adoção da metodologia BIM, com a implantação dela, né, são redução de erros no projeto, melhor previsibilidade de custos, sair do modelo CAD 2D, que é aquela planta baixa que vocês estão acostumados, né, que é difícil de visualizar, difícil de verificar interferências. Isso tudo, né, é um ganho. Então, sair desses modelos antigos, né, e partir para um projeto com informação, isso é muito valioso, né? Vamos dizer assim que o detalhamento fica muito mais fácil, a mão de obra, né? A gente sabe que é um problema também, é um gargalo das prefeituras, e acaba que gerando um problema maior aí para vocês. Então, vamos falar um pouquinho do que é o BIM. Né? O BIM é um software? Não. O BIM sozinho, isoladamente, ele não é um software. Né? Ele é justamente composto por 3 pilares. Né? Então, ele existe com a função de unir pessoas, processos e tecnologia. Então, nós precisamos, sim, de um software, mas precisamos de pessoas e de processos. Né? Esses processos precisam estar ali adequados para que gere um fluxo de trabalho, para que vocês consigam ter tudo centralizado, tudo com informação,
Para quê? Para que isso se desenvolva da melhor forma e gere lá no final um. Deixa eu só admitir aqui mais uma pessoa. E gere no final um projeto de qualidade, né? Com informação. E por que o BIM virou lei? A modernização da construção civil, ela substitui os métodos tradicionais por processos digitais. E essa transparência e controle, ela facilita auditorias, acompanhamento dos gastos, né, a redução dos custos e prazos, diminui erro de projeto, retrabalho. E toda essa padronização, ela é essencial, né? Ela é nacional e essencial, porque permite que os órgãos eles trabalhem de forma contínua, de forma com que todos entendam o que estão fazendo. Essa competitividade internacional, ela acaba chegando ao Brasil e fazendo com que todos se adequem, né, e acabam aí construindo da mesma forma. As fases de implementação do BIM no Brasil, aqui vamos dizer assim que elas foram divididas em 3 fases, né? A fase 1, ela foi lançada em 2021, tá? Que era o quê? Obrigatório nos projetos de arquitetura. Então, projetos de arquitetura precisavam já iniciar os trabalhos em BIM, que são, né, os primeiros desenhos ali. Já a fase 2, que foi em 2024, são os projetos de engenharia. E a fase 3, que vai ocorrer em 2028, né, que é a execução e manutenção de obras. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir fazer no horário. Vamos lá. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês de como a mobilidade urbana ela pode ser melhorada. Hoje, um dos grandes desafios das cidades é lidar com congestionamento. Principalmente o quê? Em horário de pico, né? Horário de aula, de escola, horário do almoço. Então, são os momentos em que as pessoas estão ali transitando, né, na cidade e acaba gerando um fluxo maior de movimentação. Esse é um problema que impacta diretamente a qualidade de vida da população e a eficiência, claro, da gestão urbana. Mas com o uso das ferramentas corretas, esse cenário pode ser analisado e melhorado de forma estratégica. Aqui está mostrando um videozinho que vocês podem ver por meio, né, do veículo tracking, que ele está integrado no InfraWorks. Ele mostra ali o desenho, ele consegue simular o comportamento do tráfego de forma bastante realista. Tá? A partir da inserção de dados, né, a gente coloca ali quantos veículos passam ali por minuto. Então, claro, esse apanhado de informação, ele deve ser feito manualmente, né? A gente pede que alguém fique ali por 1 horinha anotando quantos carros passam ali, para quê? Para jogar essa informação no sistema. O software ele não trabalha sem informação, então nós precisamos dessa coleta de dados para poder jogar nele. E a partir dessa inserção de dados, a gente tem um volume de veículos por minuto, né? Essa ferramenta, ela projeta como esse fluxo vai se comportar ali ao longo do tempo naquele trecho. Então, com base nessas simulações, é possível avaliar diferentes alternativas de solução. Então, o que pode ser feito ali? Uma implantação de mão direita livre para desafogar? Não, de repente um semáforo é melhor. Ou ainda uma implementação de via rápida, uma adoção de sistema binário, que nós temos muito aqui em Maringá, né? O sistema binário que acaba desafogando a parte central da cidade. Então, tudo isso são informações que nós vamos ter ali dentro, nesse caso aqui, do InfraWorks, né? E o mais importante disso tudo é que, com base nesses dados quantitativos, a gente permite uma análise mais assertiva, né? E aí a tomada de decisão ela é muito mais assertiva. E vale destacar também que a coleta dessas informações ainda precisa ser realizada em campo. Então, aquilo que eu falei, a gente precisa coletar esses dados para poder jogar a informação. Aqui eu trouxe um pouquinho de como resolver problemas de saneamento e drenagem, né? Quando a gente fala em saneamento e drenagem, principalmente, né, em períodos de chuvas intensas, um dos maiores desafios das cidades é o escoamento adequado de água. Aqui nós vemos, por exemplo, o Civil 3D trabalhando, né, onde é possível
com o mapa de galerias da cidade, né, o mapa de galerias pluviais, a gente fazer essa análise e elevá-la a outro nível. Então, a partir daí, é possível identificar áreas críticas de inundação e aplicar índices pluviométricos reais, vindo de institutos meteorológicos confiáveis, né, validados de diferentes cenários, e dentro do próprio modelo. Então, o que acontece se a galeria ela não suporta o nível? O software vai mostrar. Olha, esse sistema ele mostra com clareza a galeria estoura, né, e indica o quê? Risco de alagamento. Então, com base nesses dados, a gente consegue redimensionar as galerias e testar novamente e validar. Então, a gente vai testando e validando. Tá? O que os municípios ganham com isso? O resultado é uma análise muito mais precisa, decisões mais seguras e, principalmente, a eliminação de pontos de inundação ainda na fase de projeto, que é o quê? Ao invés de ir para a obra e verificar isso depois, a gente economiza tempo e dinheiro público, né? Aqui na questão da expansão territorial, né? Quando a gente fala em expansão urbana, por exemplo, a ligação entre duas avenidas, aqui a gente pode ver o uso do InfraWorks, tá? Ele traz um grande diferencial nessas fases iniciais aí. A partir desse modelo georreferenciado integrado com a base do Bing, né? Ele utiliza o Bing para fazer esse projeto, é possível a gente reconhecer automaticamente o contexto existente ali ao redor, né? Como todas as ruas, as avenidas, e ali a gente consegue criar novas conexões rapidamente, tá? E em poucos cliques é possível definir que tipo de via que você quer ali, né? Ó, ele está fazendo ali uma avenida,